Glórias ao Senhor, amém? Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de favor e Ele transforma as nossas vidas. Mesmo depois de conhecê-lo, mesmo depois de andar com Ele, se eventualmente alguma coisa acontecer, nós sabemos que Ele é um Deus de misericórdia, que é o Pai que está esperando pelo Filho. E nós gostaríamos primeiramente de agradecer a ousadia do Juliano e da Magda por realmente darem esse testemunho. O testemunho da vida, de um momento, mas sobretudo o testemunho da graça e do amor de Deus pela vida, pela casa, pelas gerações deles. Amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Bom, quem está aqui possivelmente nos conhece, mas para aquele que está aí assistindo por meio da internet, pelo YouTube, nós queremos nos apresentar. Eu sou o Jorge da Tati. E eu sou a Tati do Jorge. Casados para sempre. Amém? Nós estamos muito felizes de poder realizar esse culto presencialmente, ainda que com as limitações, ainda que com os cuidados necessários para tudo isso, mas me alegro em ver esse pessoal lindo, esses casais lindos aqui e estão aqui conosco e também todos aqueles casais, todos aqueles que estão nos acompanhando por meio da transmissão do YouTube. Eu vou passar desde logo, sem maiores delongas, como às vezes eu fico, com muitas delongas. Agora eu vou transmitir a palavra para minha esposa amada. Glória a Deus. Nós vimos um pouquinho desse testemunho e ali no final algo que a Magda fala sobre expectativa. E hoje nós vamos falar sobre expectativas versus realidade. Hoje um dos grandes problemas que vemos no casamento é que muitas vezes nós exigimos do outro algo que é a nossa expectativa, A gente espera que o nosso cônjuge faça algo que a gente espera, claro, Mas é a nossa expectativa, é algo que a gente sonhou, que a gente esperou ali. Então nós vemos nós que lidamos com casais, a gente vê muitos casos assim, onde às vezes a esposa ela reclama, pastor, eu gostaria tanto que o meu marido fosse mais romântico, abrisse a porta do carro para eu sair, para eu entrar. Aí às vezes eu pergunto assim, ele fazia isso no seu namoro? Você viu alguma vez o pai dele fazendo para a mãe dele? Ou você já viu o vô fazendo para a avó? Como era o ambiente familiar? Porque o momento, nós temos um casal eu sei, que é noivo. O resto é tudo casado? Tem mais algum noivo? Por isso que a gente fala tanto e ensina os jovens, que esse momento, da escolha, esse momento de se conhecer é algo tão importante, porque ali você vai ter a ficha técnica do negócio, Você vai saber mesmo, é o currículo ali. Então, às vezes, você fala assim, não, mas quando ele casar, vai ser diferente. Gente, não vai ser diferente. Muitas vezes o marido também vem e reclama, eu queria que ela cozinhasse melhor, que ela cozinhasse igual minha mãe. Ai, gente, escutar isso, Cozinhar igual a minha mãe. E, às vezes, eu pergunto também, puxa, mas no momento de namoro, alguma vez ela fez uma janta para você, fez um almoço, como que era? Era ruim? Puxa, era ruim. Então, meu amigo, você tinha que ter pedido para sua mãe, dar umas aulas de culinária para ela, ou talvez pago. Era bom. Puxa, então, ou ela comprou, ou ela te enganou, ou algo tem acontecido. Muitas vezes nós escutamos também, do romantismo, eu queria ganhar flores, como eu queria ganhar flores assim, inesperadamente. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores assim, umas 6 vezes no ano? Pode levantar a mão? Bem pouquinho até.
Assim, não em ocasiões assim, porque eu também não gosto muito de ganhar flores. Por exemplo, assim, no meu aniversário vai me dar flor? Não. Mas, por exemplo, assim, em datas assim, inesperadas. Tipo, olha, estava passando na frente da floricultura, achei tão lindas essas flores, vou levar para você. Às vezes a gente tem certas expectativas. Mas quantos homens aqui, no seu tempo de solteirice, foi e visitou uma floricultura? Ou quantas vezes isso foi dentro da própria família dele, nutrido isso? Aonde ele viu isso? Se ele não viu, gente, é algo que ele não dá, não é porque ele é ruim. É porque ele não viu. No meu caso, por exemplo, a tal da botinha, né, gente? Eu tenho a fama, eu vou contar para vocês, que de um tempo para cá não tenho ganho tanta botinha. Tem bastante. Já, não tenho mais também. Já me desfiz de algumas. Mas eu penso assim, puxa, mas talvez eu tive que treinar o Jorge para comprar botinha. Eu dava dicas, né? Eu falava assim, uma botinha, olha essa botinha, que linda. Então, muitas vezes a gente faz essa expectativa e a gente exige algo que não é real, que o cônjuge ele não viveu, ele nunca fez, ele não aprendeu. E aí que está. Muitas vezes a gente faz expectativas irreais e exige do nosso cônjuge algo que ele não tem para dar. Por exemplo, se eu chegasse para o Jorge e falasse assim, amor, você me dá $1 milhão? A resposta dele, com certeza, é não. Né? Até porque, gente, ele não tem para me dar. Então, quando ele falar não para mim, eu não vou ficar triste. Porque eu nem criei essa expectativa, porque eu sei que ele não tem. Como que ele vai me dar algo que ele não tem? Então, muitas vezes, nos nossos emocionais, os nossos sentimentos exigem que o nosso cônjuge dê algo para nós que ele não tem. Talvez ele não seja filho do Dom Juan. Talvez ele seja o filho do Shrek. Talvez, gente, você não seja uma princesa. Talvez você seja a Fiona. Então, são coisas que nós precisamos adequar. São coisas que nós precisamos olhar e alinhar as nossas expectativas. Amém? E tanto temos que alinhar as perspectivas, porque a gente viu aqui um exemplo claro disso. Quando eu falei, ela tem bastante, ela falou o quê? Que não tem. Não tem, porque a minha perspectiva de olhar o guarda-roupa ou sapateira é um monte. Para ela, não é tanto. São perspectivas, são modos de olhar, formas de compreender a coisa. Então, isso é algo que nós precisamos trabalhar. As nossas expectativas, ajustar o nosso olhar, ajustar a nossa perspectiva. A Tati falou, talvez, né, a gente se olhe como uma princesa, talvez, não, a gente não, eu não posso me olhar como princesa, né, obviamente, né, mas talvez a gente se olhe como um príncipe, mas de repente pode ser um xereque. Não, mas eu não sou xereque, não, né, não sou, mas às vezes me olho como. E também preciso mudar essa perspectiva, porque são perspectivas que nós precisamos refinar. O nosso olhar sobre o nosso cônjuge, o nosso olhar sobre nós mesmos, isso tudo precisa ser ajustado. Porque existem perspectivas que estão desajustadas. Aquilo que a gente anseia por alguém e aquilo que a gente anseia a nosso respeito. Todas essas questões envolvem questões de perspectiva. Mas existe uma perspectiva que nós precisamos, que nós temos, realmente um lugar onde fixar perspectivas adequadas e corretas. E para isso nós precisamos da palavra do Senhor. Eu quero te convidar, você que está aqui conosco, você que está aí em casa, eu quero te convidar a você abrir o texto de Isaías. Pode, amor, você pode qualquer coisa, mas vai procurando. Eu me lembrei de uma coisa. Olha só, gente, vocês veem como que a gente tem uma expectativa equivocada. Agora, gente, por favor,
quantas aqui, quando você era adolescente e a mãe mandava você passar pano no chão, limpar a casa, lavar o banheiro, aí você ficava, ai mãe, eu não quero, né? A mãe dizia assim, não, mas um dia, quando você casar, você vai ter que fazer isso. Aí qual que é, pelo menos a minha resposta era, ah mãe, quando eu casar, eu vou ter uma ajudante lá em casa. Quantas aqui, gente? Falava assim, pensava. Ou pensava tipo assim, olha, não, quando eu casar, vai ser tudo diferente. Boa expectativa, né? Excelente expectativa. Daí a minha mãe sempre dizia assim, mãe, você está me vendo? Beijo. A mãe dizia assim, não, mas mesmo que você tenha uma ajudante, você precisa saber fazer para você saber orientar. Mandar. Né? E assim os homens também, né, gente? Os homens, eu perguntei hoje para o Jorge qual que era a expectativa, né? Aí ele falou assim, que sempre ia estar bem arrumada, ia acordar cheirosa, com o cabelo assim, impecável, né? Lindona, lindona, sempre, lindona. todo momento, né? É uma boa expectativa? Excelente. É, excelente, gente. Mas não é muito a realidade, não é verdade? Pronto. Você sempre acorda linda, amor. Você sempre acorda linda. Bom, vamos para a perspectiva adequada que nós precisamos ter. Isaías capítulo 40. Vai achando o livro de Isaías capítulo 40. Quando você chegar no 40, você vai ter que andar um pouquinho mais, para o versículo 27. Isaías, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27. Amém? Eu não sei, pode ser que você, quando você se depare com essas perspectivas dentro do teu casamento, dentro do que você pretende, do que você quer e o que você se olha, como você vê. Talvez em algum momento no seu casamento, talvez isso não tenha acontecido no último ano, mas você reclamou de alguma coisa do teu cônjuge? Não sei, isso pode ser que não aconteça nunca. Pode ser que nunca aconteça, mas se aconteceu, presta atenção no que o profeta falou. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Isso é uma afirmação que Jacó, o povo de Israel, estava falando. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, quando acabou de falar, o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto, irmãos, é um texto que fala de um povo que estava reclamando. Não sei, eu acho que não tem ninguém aqui que tenha reclamado no último ano. Acho que é algo assim utópico, mas vamos trabalhar com essa possibilidade, tá bom? E o povo estava reclamando porque existia o Senhor não vê a minha causa, o Senhor não vê a minha situação, esse meu marido que não lava uma louça, essa minha esposa que não faz uma comida boa, eu não sei, parece que Deus não olha para esta casa, o sol não brilha para este lugar aqui. Mas era o que eles estavam falando no coração. Eu não sei, se eventualmente tiver alguém que tenha experimentado algum nível de reclamação no seu íntimo, no seu coração. Mas olhe só o que Deus fala, a resposta do profeta, o que Deus pronuncia. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu não sei, talvez você esteja até sem força de pensar nas coisas que talvez você quisesse que fossem diferentes.
num aspecto abstrato, né? Porque não sei se tem gente aqui que se sinta cansado com os problemas. Mas olha o que ele continua falando. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam, aqueles que têm expectativa, aqueles que olham para o lugar certo, têm suas forças renovadas. E aqui vem um alento para aqueles que talvez tenham pensado em algum passado por alguma dificuldade e estejam talvez com dificuldades de ver realmente, puxa, Deus tem cuidado da minha causa. Sabe, irmãos, a gente fala aqui brincando, mas a gente sabe que todos os casamentos possuem situações difíceis de lidar. A gente brinca aqui como se fosse só na casa do vizinho. Mas nós sabemos, todo mundo aqui que é casado, que existem expectativas que são frustradas às vezes. Que existem expectativas que você quer ver cumprida. Talvez aquela botinha, tem uma quadra de botinha, mas não foi cumprida. Talvez a expectativa de que a louça fique limpa todo dia lá de uma forma sobrenatural. Talvez você tenha expectativas, essas pequenas expectativas, mas tem outras expectativas a respeito do cuidado, do carinho, da atenção, do olhar, da compreensão, da tolerância, do apoio. E daí? Existem expectativas. Às vezes, nós não ouvimos da forma que deveríamos ouvir. Às vezes, nós não falamos da forma que deveríamos falar. E isso gera expectativas, frustra anseios. E quando nós estamos assim, nós precisamos nos deparar e olhar para o lugar certo. Para aquele que realmente é a expectativa certa. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando você estiver cansado, quando as frustrações baterem à sua porta, quando as dificuldades vierem sobre o seu casamento, olhe para o Senhor, porque ali é Ele que renova as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm expectativa no Senhor, têm a sua força renovada. Então, se você está cansado, se você está com dificuldades, comece a olhar para Ele, porque Ele vai renovar as suas forças. E isso não se dá apenas de uma forma abstrata, isso é do ponto de vista prático. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta ficar olhando e exigindo muito do seu cônjuge, porque ele é limitado, ela é limitada. E talvez porque você esteja olhando demais para os erros, para as frustrações, para as dificuldades que talvez vocês tenha tido com o seu cônjuge, com o casal, com o outro cônjuge do casal, você pode estar cansado. Mas tire o peso da outra pessoa. Olhe para onde as suas forças são renovadas. Tire a pressão de cima do seu cônjuge. Primeiro, porque você não consegue mudar ninguém. Você já tentou mudar aquilo que ele trouxe lá de casa? Aquele jeito que ele tem. Aquele jeitinho peculiar que só a família dele tem. Aquele jeitinho maravilhoso que ela faz, que você te irrita. Mas isso, irmãos, se você ficar irritando, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Parece que ele vai fazer para provar que aquele jeito é certo. Não é isso que acontece? Porque às vezes a gente, só porque falaram que está errado, a gente faz até provar que é certo. Né? A gente quer mostrar. Olha, eu já falo, está errado isso aí. Ah, está errado, agora eu vou fazer até te provar que está certo. E a gente faz isso, por quê? Porque temos orgulho, lidamos com orgulho. A gente não consegue mudar as pessoas. A gente não consegue mudar até nós mesmos. Você vai querer mudar as pessoas, mudar o seu cônjuge, aquela dificuldade. Então tira o peso de cima da pessoa. Tire o peso. Uma palavra que o Juliano falou, seja tolerante.
Eu vou dizer que não é para ser tolerante com todas as coisas, mas seja tolerante. Porque a gente só não pode tolerar uma coisa, mas eu vou chegar a isso. Mas seja tolerante. Esse jeitinho tão maravilhoso que ele come, que te irrita. Esse jeito tão maravilhoso que ele sai com o chinelo. Lá em casa existe uma reclamação que eu não sei de onde vem. É tão harmônico, porque a palavra fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, faça barulho, se movimente. Mas eu tenho um chinelo que faz um barulhinho tão agradável quando eu ando. Mas eu não sei por que a Tati insiste em reclamar desse som. Não sei. Mas o que acontece é que ela reclama. O que ela aconteceu lá? Não sabe andar com chinelo. Olha, viu? Sempre tem uma expectativa frustrada. Ela se frustrou com a expectativa do chinelo. Mas eu comprei outro chinelo daí, entendeu? Que não faz o barulho. Isso, ela fez. Gente. Mas às vezes eu tenho saudades daquele que faz barulho. É. Porque eu sou um adorador. Né? Então eu vou lá, é porque eu tenho que andar fazendo um barulhinho, né? Para adorar o Senhor e glorificar ao Senhor. Mas amém, irmãos, nós precisamos entender e alinhar, nós precisamos entender que nós precisamos alinhar. Sabe, se você não consegue mudar outra pessoa, e dificilmente tem condições de mudar a si próprio, você precisa ter uma referência mais alta, aonde você consiga ter referência para transformar aquilo que tem de errado em você. E imagine, irmão, é possível que isso aconteça. Você tem limitações. Às vezes a gente não vê, mas a gente tem limitações. Mas existe um Deus que é ilimitado. E nós precisamos buscar o caráter desse Deus. Buscar o caráter desse Deus para vencer as nossas limitações. Porque nós precisamos de algo mais alto do que nós, para vermos uma referência. Nós temos Jesus, que é a régua de medir, o padrão. A gente só consegue ver que está torto quando nós colocamos uma régua aqui. E essa régua é Jesus, o padrão certo, o padrão correto, a forma de se agir. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos, meu Deus, eu acho que eu estou meio tortinho. Mas eu preciso corrigir as minhas perspectivas, primeiro as minhas perspectivas. Mas eu vou jogar a régua do lado do irmão ali, do meu lado, da Tati aqui, para ver se também ela corrige. Às vezes a gente quer fazer isso. Mas sabe qual que é a forma? Primeiro a gente tem que olhar a régua e acertar a nossa vida. E tirando a pressão da outra pessoa, estimular que a pessoa que está ao seu lado, tem um relacionamento com Deus, a ponto de ela estabelecer Jesus também como a sua régua. E como nós fazemos isso? Declarando, crendo e esperando em Deus, porque os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Nós precisamos ser realmente profetas dentro da nossa casa. Contemple aquilo que como você já viu, eu preciso de Cristo, eu preciso dessa régua. Quando você define que você precisa dessa régua para mudar a tua perspectiva, você também reconhece que aquela é a perspectiva que também o seu cônjuge precisa ter. E comece a contemplar o que Deus tem para aquela pessoa. Pastor Keller, no começo aqui, falou sobre, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o destino que desejais. Outras versões falam um destino e uma esperança. Por quê? Sabe, irmãos, às vezes a gente é meio egoístinho. E a gente olha para Deus, eu sofro tanto com isso, com esse chinelo que fica batendo lá em casa, né? Com tanta bota que tem lá em casa, com tanta coisa, a gente se sente injustiçado, mas Deus bem sabe os planos que Ele tem de bem a meu respeito. Só que a gente precisa também entender que o mesmo plano e o mesmo amor que Deus tem por você, tem pelo seu cônjuge. Às vezes a gente é meio egoísta, porque só pensa nos planos bons para a gente. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal,
né? Porque às vezes a gente pensa que o plano bom é o nosso e o plano mau é o do nosso cônjuge. Às vezes eu acho que comprar bota é plano mau, mas de repente o Espírito Santo vem e fala: não, compra, irmão, porque isso vai te ajudar. Compra meu filho, né? Porque o Espírito Santo fala: filho, compra. Sabe, irmãos, seja um profeta na sua casa e uma profetisa. Seja um profeta e uma profetisa. Na verdade, Isaías 41, que é um texto que está um pouquinho para frente, se depois você quiser, anote, Isaías 41, versículo 6, ele fala assim: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. Seja forte. Sabe o que nós precisamos falar? Seja forte, irmão, você vai comprar muita botinha. Recebo. Ai, só os profetas conseguem receber, né? Você vai, sabe, irmãos, a gente precisa declarar a palavra, porque quando você está numa dificuldade, seja forte. Comece a declarar o caráter do Senhor sobre a vida do seu cônjuge. Comece a declarar os planos do Senhor sobre a vida do seu cônjuge. Ainda que você não consiga ver, mas creia, essa realidade será a realidade dos céus sobre a minha vida, sobre a vida do meu cônjuge. Contemple o que os céus veem a respeito do teu cônjuge. Não apenas o que eu quero. Começa a sair do seu próprio lugar, porque muitas vezes a gente quer as nossas vontades sendo aperfeiçoadas e não saímos do lugar mais alto, para um lugar mais alto, onde nós vemos a minha e a necessidade do nosso cônjuge. Nós precisamos estar num lugar, e esse lugar é a palavra de Deus, é o caráter de Deus. É nesse lugar que nós conseguimos ver o nosso interesse, menos do que o interesse do próximo. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha demais para nós mesmos e não olha para a necessidade do nosso cônjuge. E o casamento, infelizmente, aparece muito disso. Nós vemos demais os nossos interesses. Por isso que muitas vezes nós precisamos realmente olhar para Deus, porque Ele é a vara de medir. Jesus, Ele não ficou olhando para si próprio, Ele olhou para o próximo, Ele olhou para nós que estávamos desvinculados do Pai, e Ele morreu e se ofereceu. Cristo se ofereceu por mim e por você, não foi por Ele. E ainda mais, foi por um propósito e um desejo do Pai. Então tudo que Ele fez não estava vinculado à sua vontade, mas estava vinculado à vontade do Pai e à necessidade que nós tínhamos em relação à restauração do relacionamento com o Pai. Mas sabe, irmãos, a gente precisa estar olhando para Ele, para conseguir olhar melhor para quem está do nosso lado. E entender também, né, que quando nós entramos ambos nessa expectativa de buscar o Senhor, é igual uma dinâmica que a gente sempre faz, né, do triângulo do carro. Nas pontas está você e o seu cônjuge. E quanto mais vocês focarem nas expectativas que o Senhor tem a respeito de vocês individualmente, mais vocês vão estar perto de Deus e muito mais perto um do outro. Então isso traz unidade dentro do casamento. Alinhar as expectativas, através das expectativas de Deus para nós como indivíduos e como casal, nos aproxima e faz com que a nossa vida diária ela seja mais leve, ela seja fácil, ela seja alegre. Vai ter dificuldades, sim, mas nós estamos mais perto um do outro e na expectativa do Senhor. Amém. Mas é tão linda, né? Sabe, irmãos, quais são as palavras que você tem dito para a tua esposa ou para o seu cônjuge? Seja forte, você é um abençoado, você é uma bênção, ou outras palavras? Uma fruta, quem sabe? Uma fruta, talvez aquela fruta que o homem não gosta de ser chamado. Banana. Não fale isso. Chama de manga, espada.
né? Fala assim, manga espada, não manga rosa, manga espada. Sabe por quê? Porque a gente está numa batalha, irmãos. A gente está numa batalha. Satanás quer ficar criando intrigas entre vocês. Vocês já perceberam isso? Que às vezes vocês lutam um contra o outro, mas na verdade vocês são um time. Um time que está um do lado do outro. Um time que está lutando para chegar num ponto só. No autor e consumador da nossa fé. Mas às vezes ele joga assim, essa louça não está em ordem. Não faz isso, não ganhei isso, não fiz isso, não tem aquilo. Ele não me trata com carinho, ele não trata com amor. Ele só faz essas coisas de mim. Irmãos, pensa só nas palavras que você tem falado para o seu cônjuge, para a sua amada. São palavras de força, de contemplar o que é a vontade de Deus para a sua casa. Você é uma bênção, ainda que o cara não seja assim, tão bênção. Mas declare, diga ao fraco, você é forte. Para a mulher também, né? Você é sábia. Você é sábia. Dificular, mesmo como que você é econômica. Como você administra bem as coisas. Eu estava indo como para um lado, você ele cozinha foi pro outro. bem. Como você tem botas lindas. Palavras que adornem. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui, Joel 3, que é um dos livros mais proféticos e mais impactantes para esse tempo, para essa geração. Porque é o que fala sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo. Olha o que ele fala. Forjai a espada das vossas relhas e do arado. E eu vou até ler um pouquinho antes para cima. Versículo 9 do capítulo 3. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa. Suscitai os valentes. Suscitai os valentes. Como que você vai chamar um valente de banana? Chama o valente de valente, você é forte. Amém? Suscitai essa guerra santa, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Nós precisamos entender que estamos numa guerra. E forjai espadas das vossas relhas, de arados e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Declare sobre a sua casa palavras que estão na espada. Você sabe o que é espada? A Bíblia. Faça das suas palavras a espada. Leia a Bíblia e reproduza ela a respeito do seu cônjuge. Reproduza a palavra sobre o seu cônjuge. Restabeleça o lugar certo na sua casa. E faça isso, porque é na fraqueza. Paulo fala isso. Em 2 Coríntios 12, do 9 a 10, olha o que ele fala. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe, irmão, tem fraqueza aí? Tem fraqueza no casamento? Tem uma fraqueza na vida do irmão? Tem uma fraqueza na vida da irmã? Comece a declarar o poder de Deus, porque o lugar da fraqueza é onde se aperfeiçoa o poder de Deus. O lugar da fraqueza, comece a fazer repousar sobre a vida do irmão e da irmã o aperfeiçoar de Deus, porque é isso que continua. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Juliana e a Magda mostraram sua vulnerabilidade aqui, mas é no lugar onde nós expomos a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade, é onde nós também, com a espada, podemos proclamar a força, o milagre, as grandezas do Senhor. Então, irmão,
Aonde está a fraqueza do seu cônjuge? Identifique onde está a sua fraqueza. Faça repousar sobre ela o poder e a graça de Deus. E comece a declarar o poder de Deus sobre a sua casa. Veja na fraqueza uma oportunidade de declarar o poder de Deus sobre a vida do seu cônjuge. Veja na fraqueza do seu irmão, da sua querida, do seu amado, o poder de você declarar o poder, a graça e o favor do Senhor. Sabe, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com a Bíblia determina o resultado do nosso casamento. Porque a gente só sabe o que falar e falar bem se nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus, com Cristo, com a vara de medir, com o verbo vivo. Então nós precisamos da palavra. Irmão e irmã, se vocês querem restaurar expectativas, restaurar, ter esperança, renovadas as suas forças, se relacione com a palavra, porque é nela que você encontra realmente palavras que edificam, que constroem, que abençoam e que fazem com que a fraqueza se torne em força, porque é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então toda fraqueza é um lugar para o aperfeiçoar do poder de Deus nas nossas vidas. Comece a olhar a sua fraqueza, olhar a fraqueza do seu cônjuge para um lugar de redenção, um lugar de graça, um lugar de transformação, um lugar de mover. Você precisa ver que Deus ama o seu cônjuge. E Deus, Ele tem um caráter que Ele quer compartilhar conosco. Por que Ele quer que você olhe para Ele? Porque Ele tem um caráter perfeito. Ele tem um caráter para a minha vida e para a vida do meu cônjuge, da minha cônjuge, ou do seu cônjuge. Faça do jeito que você quer, no gênero que você queira. Mas nós precisamos estabelecer o caráter do Senhor como referência para as nossas vidas. Existe caráter de Deus, o caráter essencial dele, que é a onipresença, a onipotência, a autoexistência, esses ele não compartilha conosco. Mas existem outros aspectos dos atributos de Deus, os atributos que chamamos de morais, que são aqueles que ele compartilha conosco. Nós queremos falar um pouco sobre isso. Primeiro, sobre a santidade. Quando eu falei sobre a palavra tolerante, que me marcou no depoimento, no testemunho do Juliano, nós precisamos ser tolerantes com as dificuldades e as limitações. Mas tem uma coisa que nós não podemos ser tolerantes, é com o pecado. Porque Deus não é tolerante com o pecado. Deus é santo. Deus é separado do pecado. Por isso, o primeiro aspecto, atributo do caráter de Deus é a santidade. E nós precisamos no nosso casamento manter essa separação, porque a palavra santidade quer dizer separação, separado. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. E Deus, Ele se separa por completo do pecado. Tanto é que Jesus veio para aplacar a ira de Deus contra o pecado do povo. Jesus é a resposta contra o pecado. Ele é que aplacou a ira de Deus por causa do nosso pecado. E é por causa da santidade dele que ele deu seu filho. Porque seria a única forma dele limpar e nos purificar. Porque o sacrifício perfeito precisava ser feito para me limpar, para te limpar, para limpar o nosso casamento. Por isso, irmãos, não há tolerância com um aspecto: pecado. Para mim e para o nosso cônjuge. Se você tem práticas, separe-se, arrependa-se, mude de caminho, converta-se. Nós precisamos ter uma posição definida com o atributo de Deus. O pecado não pode fazer parte da nossa vida, porque não está dentro dos atributos de Deus. Amém. Amém. O pecado não pode estar. E se está na vida do seu cônjuge, você precisa contemplar o caráter de Deus, que Deus tem a respeito dele, porque Deus ama o teu cônjuge
Pode ser que ele esteja no pecado, esteja na prática, comece a contemplar o que Deus tem para ele. Comece a declarar, a profetizar, a falar, a confrontar inclusive. Mas aqui é bom que se diga, se você for ver no léxico de Strong, confrontar é trazer para perto. Confronto não é afronta. Confronto é diferente de afronta. Confronto, se você vê no dicionário, é trazer para perto. Às vezes a gente afronta e lança para longe. Mas o confronto é trazer para perto. Se você vê que o seu cônjuge está em lugares de erro, lugar de dificuldade, traga ele para perto. E fale sobre o problema. Fale sobre a dificuldade. Traga para perto. Ame. Vai querer falar do meu. Eu já ia entrar parte, na parte dela. Fala pouco a criança. Vamos lá. Outro atributo de Deus é a justiça. A justiça, ela ajusta, ela acerta, ela confronta no acerto. Essa é a justiça, esse é o atributo que nós precisamos buscar. É trazer o conserto, o acertar de Deus dentro do nosso casamento, nas nossas vidas, na vida do nosso cônjuge, buscando isso, uma justificação em Cristo Jesus. O outro atributo é o amor. O amor é algo fantástico. Ele cura, ele restaura. O amor é bondade, é misericórdia, é olhar com os olhos de Jesus. É ter misericórdia, é ter compaixão. É entender que a graça do Senhor nos basta, então nós vamos operar nisso, nós vamos andar nisso. Nós vamos ser bondosos, benignos. O amor, ele encobre multidões de pecados. Então o amor tem que estar presente nas nossas vidas, dentro do nosso casamento. Nós precisamos operar em amor. Fidelidade, né? É o outro atributo do Senhor. Ele não muda. Em Cristo, em Deus, nós não vemos sombras de variações. Então, nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos operar em fidelidade. Errou comigo, mas eu continuo a ser fiel. Eu continuo ali, eu continuo crendo, eu continuo olhando, as minhas expectativas estão em Deus. E Deus, Ele é fiel, Ele não vai falhar comigo. Ele é fiel e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu, dentro do meu casamento, eu também preciso ser fiel. Eu preciso olhar com esses olhos de fidelidade. Eu vou continuar. Né? Algo que me chamou a atenção quando a Magda falou assim, não, nós prometemos e nós falamos que ia dar certo. Então, nós vamos permanecer, mesmo em meio às dificuldades. Eu estou com você. Nós estamos juntos nesse barco. Eu reconheço que eu tenho erros nisso. Eu também reconheço que eu preciso mudar. Então, você opera comigo com fidelidade. Eu vou operar com você. Vou cooperar com você em fidelidade, em amor, em santidade e em justiça. Vejam os atributos de Deus. Santidade, justiça, os atributos morais. Santidade, justiça, amor e fidelidade. Esperar no Senhor é olhar para esse lugar. Essa dinâmica que nós colocamos aqui, de olhar para o Senhor. E quando nós dois estamos olhando juntos para o Senhor, nós estamos mais próximos. É uma realidade que está colocada lá na Bíblia, em Mateus 6:33. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez você esteja ansioso por dificuldades no seu casamento. Talvez você esteja com dificuldades e isso tem comprometido as suas emoções. Mas a resposta que nós queremos dar hoje, na perspectiva de que precisamos olhar para aquele em quem realmente nós precisamos esperar.
aquele que renova as nossas forças quando nós estamos cansados. É Ele que renova as nossas forças, é Ele quem nos ajuda no momento da dificuldade. E essa realidade do mesmo capítulo que eu falei, não andeis ansiosos por coisa alguma, fala no final: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seu acerto, o seu caráter, a sua santidade, justiça, amor, fidelidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmã e irmão, talvez você sonhou com a princesa. Talvez você sonhou com um príncipe. E talvez você está assistindo muito filme, vendo muito Shrek e a Fiona. Mas o que eu quero propor para você nesse sentido, irmãos, é que nós precisamos ver as coisas da perspectiva certa, ajustar as nossas perspectivas, e a palavra é o lugar de ajuste de perspectivas. Veja, Jesus quando ele veio para a terra, a primeira vinda, vamos colocar, era diferente a expectativa que o povo dele estava esperando. O Messias viria num cavalo branco, como um grande guerreiro, um grande dominador que iria tirar o império de Roma daquele lugar. Mas antes, é uma história certa, o cavalo branco existe, está lá em Apocalipse. O cavalo branco existe, é uma expectativa correta, mas não no momento certo. Existem expectativas para os momentos certos. Antes de vir o cavalo branco, antes da princesa vir o príncipe com o cavalo branco, teve a primeira vinda, que mostrou um Deus humilde, que mostrou um Deus como exemplo de mansidão, de brandura, um exemplo de separação, porque ele não tinha pecado, um exemplo de justiça, porque ele veio para ajustar todas as coisas, um exemplo de amor, porque ele se doou. Nós temos nos doado, nós temos nos oferecido, e ele permaneceu, porque havia um plano eterno de salvação para nós. A história do cavalo branco tem, mas ele precisa, para acontecer a história do cavalo branco, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se não passar pelo caminho, a verdade e a vida, não tem vida abundante, e não tem cavalo branco na eternidade. E eu não estou falando de eternidade, porque a realidade do cavalo branco, que está lá na Bíblia, que venceu com a sua justiça, ele é uma realidade para hoje, porque ele vive e reina hoje. E o seu casamento pode ter um príncipe e uma princesa, cada um do seu lado, aqui ainda. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós vivemos um lugar de santidade, nós vivemos um lugar de amor, nós vivemos um lugar de acerto e de ajuste. Porque onde tem santidade, há ajuste. Aonde há ajuste, há amor. E aonde há amor, há fidelidade plena. Há uma sequência que precisa ser trazida à existência no nosso casamento. E aí você vê a realidade dos céus sobre a sua casa. Posicione-se em olhar para o céu, em ver um Deus santo e trazer essa santidade para a sua vida. Olhe para o céu e veja um Deus justo, para Ele trazer a justiça e o ajuste para a sua casa. Olhe para o céu e veja um Deus para Ele trazer o amor pleno, bondoso, misericordioso. E olhe para o céu e veja um Deus eterno e fiel, porque Ele não tem sombra de variação. Eu estava lembrando aqui do filme, né? A gente fala tanto do Shrek e da Fiona. A Fiona, ela era uma princesa.
né? E enquanto eles estavam vivendo eles queriam viver algo que não era a realidade deles, que eles estavam lá no palácio, né? Que ela fez com que o ogro se tornasse um príncipe e andasse conforme todas as regras ali dentro do reino, nem ela e nem ele eram felizes. Mas na sequência, no próximo episódio, no próximo filme, você vê que eles vão morar aonde lá na casa do Shrek, e ela se torna feliz ali. Ela tem um momento. Então, o que traz isso para nós? Que muitas vezes nós queremos implementar algo que é uma expectativa nossa, que a gente sonhou, mas que não é o que Deus sonhou para nós, não é aquele propósito que nós temos, e aquilo também vai nos tornar infelizes. Mas quando nós estamos debaixo do propósito do Senhor, debaixo das expectativas que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, não importa, nós podemos ser o Shrek e a Fiona, mas nós estamos felizes. Vocês estão entendendo? Que quando nós nos aproximamos do Senhor, quando as nossas expectativas estão nele, tudo vai bem. Toda a engrenagem, ela vai se acertando. E ela vai tendo essa força. E ela vai alcançar o propósito para aquele que nós somos criados. Amém? Você pode ficar de pé? Amém. Que eu quase falei sensacional hoje. Ai. Eu me segurei. Será que é um bom momento para você olhar para o seu cônjuge e você falar: eu contemplo sobre a sua vida o caráter de Deus, o mover de Deus. E eu sou grato a Deus por você me complementar, me abençoar, me forjar. Forja. Mas e treinar, né? Deus é bom demais. A quem Deus uniu, o homem não separe. Faça um compromisso nesse momento com seu cônjuge, trazendo à existência esse padrão: santidade, justiça, amor e fidelidade. Grave essas palavras, isso é atributo do Senhor: santidade, justiça, amor e fidelidade. Pai, em nome de Jesus, os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Sela, Pai, esse compromisso que cada casal fez aqui, com a tua santidade, com a tua justiça, com o teu amor, com a tua fidelidade, com o Deus santo e poderoso que tu és. Contemplamos, Senhor, a tua realidade sobre a vida de cada um aqui. Contemplamos, Senhor, o Deus grandioso que tu és, e permitimos que as nossas forças sejam renovadas, porque esperamos no lugar certo. O Deus que aperfeiçoa a nossa história, o Deus que nos justificou, o Deus que nos separou, o Deus que nos amou, e o Deus que é fiel para conosco. Você correrá e não se cansará, e o teu casamento viverá coisas, andará em altos lugares, como águias subirão, e andarão em lugares altos na presença dEle.
Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê que isso é profético para a sua vida? Amém. Um relacionamento onde se contempla o Deus santo, o Deus justo, o Deus de amor e o Deus fiel. E isso sendo transbordado sobre a tua vida e a vida do teu cônjuge. Receba isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia.